Olá, queridos irmãos, mais uma vez juntos para os nossos encontros semanais, refletindo sobre os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, com o auxílio desses irmãos queridos que nos orientam e que falam numa linguagem que a gente possa colocar em prática em nossa vida. Sejam sempre bem-vindos à nossa Seara de Jesus em Budas Artes. Sintam-se abraçados e vamos fazer uma prece para nos conectarmos com a espiritualidade maior e com o nosso Mestre Jesus. Que uma luz bonita adentre sobre o nosso coronário, tranquilizando o nosso espírito, iluminando os nossos centros de força, para que possamos absorver todos os ensinamentos que serão ofertados nessa noite. Pedimos à espiritualidade maior, ao nosso mestre, amigo Jesus, aos benfeitores amigos, para nos envolver nesse amor, nessa sabedoria, para que possamos seguir a caminho da luz. Pedimos permissão a Jesus para iniciarmos as reflexões dessa noite, que assim seja. Então, dando continuidade ao nosso livro de estudo, Caminho Espírita, hoje a mensagem de número 76, e quem escreveu foi o nosso querido André Luiz, né? O nosso repórter do além, ele que trouxe as orientações, as suas observações. E tem o título Pense Nisso. Então é para nós pensarmos. E essa mensagem, ela consta com um sentimento, né, muito grande da empatia, que é nos colocarmos no lugar do próximo, nos imaginar, né, no lugar do outro, da outra pessoa, é compreender os sentimentos, os desejos, muitas vezes as ideias que não batem com as nossas. Por isso, devemos exercitar a empatia. A gente pensa que a empatia é coisa moderna, né, que surgiu há pouco tempo. Não, Jesus usava muito desse sentimento. Ele era empático com as pessoas. Nós vimos, né, ações, relatos pelos evangelistas, inclusive da mulher adúltera, né? Jesus, ele não julgou, ele não foi lá, ele não criticou, ele usou da empatia, ele se colocou no lugar daquela mulher, mas ele alertou, né, para que ela não pecasse mais. Então, qualquer ato, né, de envolvimento emocional, em relação a uma pessoa, a um grupo social, uma cultura, é considerado a empatia. Então, é esse o sentimento que a gente necessita trabalhar, porque muitas vezes nós estamos presos ainda no primitivismo. A gente julga, a gente quer que seja punido, olho por olho, dente por dente. E a gente muitas vezes não sabe o que aquela pessoa carrega dentro do coração, qual é a necessidade, qual é o sentimento que a está envolvendo, a emoção que a está envolvendo naquele momento. Então, sabendo, partindo do princípio que nós somos todos espíritos em evolução, nós estamos aqui para evoluirmos, para melhorarmos. E cada um vem com a sua bagagem espiritual de outras encarnações passadas. Alguns com muitos débitos, alguns, né, com reajustes pesados, com provas difíceis, porque escolheram para evoluir mais rapidamente. Então, por isso o alerta de Jesus: não julgueis para não ser julgados. E ele nos auxilia com seus exemplos, e André Luiz com essa mensagem,
para que nós exercitemos a misericórdia. Jesus, lá nos instantes finais, ele ainda pediu para que o Pai nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, naquele momento de sofrimento. E muitas vezes a gente, por tão pouco, a gente já aponta o dedo, a gente já julga, a gente já crucifica, a gente já condena, de acordo com aquilo que a gente carrega dentro da gente. E tá na hora, já passou da hora da gente mudar, porque nós sabemos qual é o caminho. Vede Jesus, foi dito. Vede como Jesus agiria em determinada situação. A empatia, que é essa ação de nós nos colocarmos no lugar do outro, de procurar sentir o que o outro sente, ela nos torna pessoas menos orgulhosas e egoístas. Porque ela faz com que a gente pense, não só nos nossos pontos de vista e como nós estamos nos sentindo, mas também na vida alheia, faz a gente abrir, ampliar a nossa visão para o nosso próximo. E geralmente a gente sabe que as nossas provas maiores, os reajustes, estão dentro do nosso lar junto com a gente. Porque a gente não sabe o que passa dentro do íntimo de uma pessoa. Muitas vezes a gente não consegue nem desvendar sentimentos que a gente tem, como eles surgem. Imagina a gente querer saber o que passa dentro do outro, mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente deixa de ser orgulhoso e egoísta. Quando a gente se coloca na condição do outro, na situação que o outro está vivenciando, a compreensão se torna muito mais fácil de ser alcançada, porque os nossos corações, eles se sentem mais prontos, mais aptos a perdoar. E a gente sabe que o perdão é o caminho. Quando a gente perdoar a todos, a gente vai viver num lugar de harmonia. E esse planeta regenerado não vai mais ter lugar para pessoas rancorosas, pessoas que carregam ódio, que têm ainda a raiva, a vingança, como um sentimento que alimenta as suas atitudes, as suas palavras. E aí, isso porque nós já vamos ter trabalhado a compaixão. A compaixão para, se puder, não apontar o dedo, auxiliar no sofrimento do próximo. Sentir compaixão, como Jesus sentiu por nós. Piedade vai nos ajudar a ampliar essa virtude da fraternidade, olhar o outro como irmão. Jesus já disse para nós, Quando nós expandirmos essa capacidade de amar, de entender que precisamos viver, assim numa família universal para realizar o nosso crescimento, tudo vai ser mais fácil. Porque a gente vai olhar o outro ainda com o irmão um pouquinho atrasado, porque muitas vezes, como foi dito, ele é mais ignorante do que perverso, porque é ignorante das leis. Ainda não tem esse conhecimento. Mas nós que já temos, podemos fazer escolhas mais assertivas. E nós vamos estar preparando a nossa intimidade para receber aquelas sementes da humildade. Descobrindo que, na verdade, somos todos irmãos e que precisamos uns dos outros para colher os frutos
da felicidade futura. Então não existe ser existe aquele que compreendeu mais rapidamente, que entendeu e que evoluiu um pouquinho. E o outro ainda está lá, muitas vezes por teimosia, por preguiça ou por desconhecimento, não por falta de oportunidade, porque as oportunidades nos são ofertadas a cada despertar. A cada despertar nós temos a oportunidade de fazer diferente, de exercitar as virtudes, de amar o semelhante. Um dia, Divaldo Pereira Franco perguntou assim, nossa, para a Joana de Ângeles, nós estamos passando por momentos tão difíceis, né? Quando que a humanidade vai melhorar? Ela disse, quando vocês aprenderem a amar mais. Então, a gente sabe que aquele que ama, compreende, tem paciência, não julga. Nós ainda não sabemos amar, nós estamos longe do verdadeiro amor, aquele amor incondicional, o amor que Jesus veio e exemplificou para nós quando esteve aqui. Então, a empatia, né, esse sentimento, ele nos torna mais próximos do outro, das dificuldades que ele encontra no seu caminho. Aí a gente passa a analisar a vida através de pontos de vista de outros ângulos, né? E assim vamos nos tornando mais sábios, mais maduros, mais compreensivos, mais tolerantes, mais fraternos. Olha só como esse sentimento, essa virtude da empatia, ela é abrangente. E é fácil? Não, mas se a gente exercitar, se iniciar, tudo vai se tornando natural na nossa vida. Então, o hábito de nós nos colocarmos no sentimento de alguém é um grande recurso para que a gente conquiste a nossa elevação espiritual. Ou que a gente conquiste, elevadas esferas. A gente vai indo, vai se sintonizando com a espiritualidade maior, a gente vai saindo dessa vibração densa, desse sentimento que nos aprisiona muitas vezes, do primitivismo que a gente não conseguiu nem sair de lá ainda. Tudo a gente quer apontar o dedo, tudo a gente critica. Então nós precisamos estar mais atentos, vigilantes, como disse Jesus. O coração que se isola, que vê somente com os seus olhos, ele não partilha da vida do seu próximo. Ele está estacionado nas trilhas do tempo. A gente fica preso ali no tempo, porque a gente só olha dos nossos olhos, a gente não amplia a nossa visão. A gente não olha o outro, a gente não cresce. Porque o inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros. Já o sábio é aquele que ele só observa. Ele observa e aprende com os erros dos outros. E o inteligente é aquele que apenas está lá, de boa. E chegando o momento das grandes modificações, das grandes revoluções dentro da gente, porque nós estamos sendo chamados o tempo inteiro. E a empatia está aí, ela é um excelente agente de transformação moral. Nós estamos sendo chamados a nos transformarmos moralmente, a usarmos a sabedoria, a aprendermos com os erros dos outros. O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. E o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Ele observa, ele coloca na sua vida e ele muda a sua maneira de ver e de pensar. Então agora eu vou fazer a leitura para a gente da mensagem que André Luiz trouxe para a gente e pediu para a gente pensar.
Então, agora, depois dessa introdução que foi feita sobre a empatia e que todos nós temos condições de ser empáticos, de nos colocarmos no lugar do outro, ainda mais nesses momentos difíceis que a humanidade vem passando. Nós sabemos, nós ficamos julgando, brigando, discutindo por escolhas que os outros fazem. Nós devemos mudar a nossa maneira. Será que se a gente estivesse no lugar dele, nós não estaríamos fazendo a mesma coisa? Será que se nós estivéssemos na mesma condição dele, espiritualmente falando, nós também não faríamos da mesma forma? Então essa é a nossa reflexão. E a mensagem é a seguinte: pense nisso. Se você considerasse as provações e as desvantagens do ofensor, se você experimentasse na própria pele o processo obsessivo do companheiro caído em tentação, se você carregasse a sombra da ignorância tanto quanto aquele que erra, se sofresse a dificuldade do amigo que lhe não pode atender aos desejos, se estivesse doente, qual a pessoa que procura ser agradável sem consegui-lo? Se você fosse uma das criaturas cuja segurança depende do seu bom humor. Vamos continuar. Se conhecesse todas as necessidades de quem precisa de sua cooperação, se perdesse em si mesmo o esgotamento daquele que serviu até o extremo cansaço e agora já não lhe pode ser útil, se meditasse nas consequências de sua irritação ou de sua cólera, se você refletisse na caridade da paz e da alegria em favor dos outros, que lhe capitalizará cada vez mais a própria felicidade, certamente que você nunca perderia a paciência e saberia trazer no coração e nos lábios a boa palavra e o sorriso fraterno por bênçãos incessantes de Deus. Então, olha só, é nos colocarmos no lugar do outro. A gente não sabe quais dores o outro está carregando. Qual é o sentimento que está aprisionando o seu ser, a sua mente, as suas atitudes. Olha só, André Luiz elencou várias para nós, várias situações, processos obsessivos daquele que não consegue se libertar das tentações, das suas paixões. E a gente sabe que se a caridade é uma forma de amar, né? E nós precisamos uns dos outros. E quanto mais formos caridosos, quanto mais exercitarmos o amor, a bondade, a paciência, mais nós vamos iluminando o nosso ser, o nosso espírito. E é isso que ele falou, que das nossas bocas, né, possam sair bênçãos incessantes de amor, de orientação, de paz. Porque Jesus disse, os mansos herdarão a terra. E muitas vezes a gente quer ter razão e perde a razão, né? Perde a oportunidade. Porque a gente quer falar, a gente só olha com os nossos olhos, a gente olha com aquilo que a gente julga, com aquilo que a gente acha que é o certo. E na verdade pode ser que muitas vezes nós não estejamos certos e não consigamos enxergar. Então, que a gente busque, através da prece, elevar os nossos pensamentos até Deus, pedindo a Ele iluminação.
pedindo a Ele sabedoria para que a gente possa fazer as melhores escolhas, para que a gente possa se calar no momento oportuno, que a gente possa usar a palavra amorosa e não o julgamento, que a gente possa ouvir, ser um ombro amigo, que a gente possa ser o mensageiro do amor e da paz por onde a gente passar. E Jesus, o nosso mestre, ele já nos orientou, ele disse que era para nós: fazei aos homens tudo o que desejai que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Faça ao outro aquilo que você gostaria que os outros o fizessem. Ama a Deus sobre todas as coisas, segue as suas leis e ao próximo como a ti mesmo. Porque no final das contas, o acerto de contas é entre nós e Deus, é a nossa consciência. Ninguém vai nos apontar o dedo, mas nós vamos enxergar com olhos diferentes quando não mais estivermos aqui aprisionados nesse corpo de carne. Então não precisamos aguardar, esperar o corpo físico para que a gente entenda, para que a gente inicie esse processo. Jesus, que é o médico das almas, e somos todos doentes, doentes da alma. Em algum grau diferente, uns mais, outros menos. Uns já sabendo o caminho para se libertar dessa doença, que é o trabalho, que é o trabalho interior, é o trabalho material, é o trabalho no bem, é o trabalho em prol do semelhante, uns ajudando os outros, aprendendo todos juntos no coletivo, e a empatia vai nos auxiliar. Então Jesus, ele sempre buscou mostrar os caminhos mais seguros para as nossas vidas. Nessa máxima que ele trouxe, revolucionária, ao mesmo tempo simples, que não faça aos outros aquilo que você não gostaria que vos fosse feito, introduz na Terra o conceito da empatia, de agir conforme aquilo que a gente deseja para nós. Então nós já sabemos, as verdades, elas estão conosco, elas estão gravadas na nossa consciência. É tempo de colocá-las em prática. É tempo de exercitar. A vibração do nosso planeta depende de nós. Quando nós mudarmos, nós estaremos auxiliando na mudança do todo, do coletivo. É fácil? Não é fácil. Jesus falou para nós que não seria fácil, que Ele nos jogaria no covil de lobos. Mas nós temos inúmeros irmãos que estiveram conosco e deixaram suas marcas, deixaram um caminho seguro. E Jesus exemplificou a empatia inúmeras vezes para nós. E deixou bem gravado nessa máxima simples, como foi dito. Vamos olhar o outro com caridade, vamos ter mais paciência, vamos exercitar o amor, a fraternidade, e juntos nós seremos mais fortes e conquistaremos, quem sabe, no futuro, a oportunidade de estar num planeta regenerado. Que bênção seria, se nós conquistássemos? E depende de quem? Depende de cada um de nós. Então esse é o recadinho dessa semana. Que bênçãos de luzes recaiam sobre todos nós, que possamos nos fortalecer em Jesus, no seu Evangelho, em tudo que Ele deixou para nós. E quando nós estivermos assim muito,
ansiosos ou muitas vezes irritados, que a gente busque elevar os nossos pensamentos e fazer essa pergunta lá no nosso íntimo: como Jesus agiria nessa situação? Vamos respirar, vamos olhar a natureza, vamos contemplar a vida e agradecer a dádiva de poder estarmos aqui nesse momento de regeneração do nosso planeta. Nós pedimos para estar aqui. Então vamos fazer a nossa parte. Muito obrigada pela atenção. Sintam-se abraçados e que Jesus ilumine a nossa semana com bastante sabedoria, que a gente possa colocar para fora através das nossas atitudes, palavras, sentimentos e pensamentos todo o amor que existe dentro de cada um de nós. Muito obrigada e até a próxima.